E nesta manhã eu quero apresentar para vocês a doutrina da segurança eterna dos crentes. Na série de mensagens em Hebreus, nós chegamos a este texto, que é um dos textos basilares para os que defendem a perda da salvação. E meu propósito nesta manhã é argumentar o contrário da doutrina que assevera, que afirma que os crentes podem ou temporariamente ou permanentemente perder a salvação. Eu quero mostrar que isto não é bíblico e reafirmar o que cremos em termos de a segurança eterna dos crentes. Mas vamos ao texto. Hebreus 3, versículo 12. O autor aos Hebreus, ele vem argumentando a respeito da superioridade de Jesus Cristo. Ele é superior aos profetas, ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos. E no verso 12, o autor diz assim, ele vem falando contra aqueles que endurecem o coração. Ele vinha argumentando nessa linha, os que endurecem o coração por causa da incredulidade. E o exemplo citado é o exemplo de Israel no deserto. Portanto, diz o verso 12, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo, que os desvie para a perdição, para a perda da salvação. Esse é o argumento. E a pergunta que eu levanto é a seguinte: pode um crente se afastar ou se desviar do Deus vivo? Parece que sim, é o que Hebreus está dizendo. Mas a segunda pergunta, pode um crente perder a salvação? Esta é, sem dúvida, uma das questões mais debatidas entre os evangélicos. E não é um debate recente. Ele ganha seu ímpeto, ele ganha sua força através da doutrina propagada por John Wesley. E este debate gira em torno da doutrina da segurança eterna dos crentes. Na semana passada, nós vimos que na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a primeira edição de 2017, consta nessa declaração, no capítulo 10, no parágrafo 6, o seguinte ensino, abre aspas, é possível a perda da salvação. Eis o texto da íntegra. Abre aspas, rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. E então, citam Hebreus 3,12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que o desvie do Deus vivo. E prosseguem na sua declaração de fé. Não há dúvidas quanto à possibilidade de o salvo perder a salvação
diz essa declaração de fé, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, diz eles, perdendo então a sua salvação. Temos a advertência de Paulo aos Coríntios, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E concluem. Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. Assim, diz os assembleianos, cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Fecha aspas. Me perdoem, meus irmãos, por voltar a esse assunto com vocês. Não é capricho meu. Em segundo lugar, não estou aqui movido pelo desejo de falar mal de nenhuma denominação ou grupo de cristãos. Em terceiro lugar, também não estou julgando as intenções ou a salvação de ninguém. Jamais faria isso. Minha motivação é outra, é amor. Porque não são apenas os assembleianos que creem assim. Milhares de outros cristãos creem na perda da salvação. Portanto, movido por amor, eu volto a este tema. E explico por que é amor. Essa doutrina, gente, ela é extremamente nociva, ela é perigosa. A doutrina da perda da salvação. Por quê? Em primeiro lugar, essa doutrina diminui. E essa doutrina pode até anular o valor da obra completa de Cristo na salvação do pecador. Uma vez que essa doutrina coloca as obras do indivíduo em pé de igualdade com a obra de Cristo, eu arrisco dizer que é quase salvação pelas obras. Deixa-me te explicar por quê. Quando eu leio nessa declaração que o salvo pode perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente, mediante o mau uso do livre-arbítrio, e também leio que a oferta gratuita da salvação, uma vez adquirida, ouça o verbo que se usa, salvação adquirida pelo crente. Quem adquiriu para nós a salvação não fomos nós, foi Cristo. Mas diz assim, uma vez adquirida pelo crente, deve ser zelada e confirmada. Sabe o que me vem ao coração quando eu leio essas palavras? Isso é salvação por mérito. É quase catolicismo romano. Em outras palavras, Deus fez a parte dele em Cristo. E nós agora devemos adquirir ou fazer a nossa parte. Isso, portanto, ao meu ver, diminui ou até anula o valor da obra completa de Cristo na salvação. Em segundo lugar, essa doutrina, quando ela rouba do crente a sua segurança eterna, na prática, ela pode lançar o coração do homem no desespero. Eu já atendi dezenas de pessoas em desespero pela possibilidade de perder salvação. Recentemente, inclusive, eu atendi um pré-adolescente com essa dúvida sobre a perda da salvação. Então, essa doutrina que afirma a perda da salvação rouba do crente a sua segurança eterna. E ao roubar, lança o coração no desespero.
Afinal de contas, como é que eu poderei viver em segurança se ora eu perco, ora eu readquiro a minha salvação? Que segurança há nisso? E se em certo momento não tiver forças para eu lutar contra o pecado que habita em mim, e tantas vezes nós nos pegamos assim, não é verdade? Você crente já se pegou lutando e sem forças. Ora, eu vou perder minha salvação? Percebam, meus irmãos, esse ensinamento é um tormento. Primeiro, ele anula, ou deixa nebuloso a obra completa de Cristo. Segundo, lança o coração do crente no desespero. Sem falar que no céu, diante do trono de Deus, será mesmo que você, pecador, terá a audácia de dizer: Senhor, deixe-me entrar no teu descanso, afinal, Cristo fez a parte dele e eu, com muito custo, é verdade, mas com muito custo eu fiz a minha parte. Fiz bom uso do meu livre-arbítrio, eu adquiri salvação e, de novo, com muito custo, eu zelei pela minha salvação e, desse modo, eu confirmei minha salvação, portanto, deixe-me entrar no teu descanso. Isso não é salvação pelas obras? Não é mesmo? Claro que é. Esse não é o Deus da Bíblia, gente. Esse é Papai Noel. É Papai Noel porque o pecador estaria dizendo o seguinte, igualzinho a criança diz ao Papai Noel: olha, eu fui um bom crente, eu fui zeloso, deixe-me agora entrar no céu. Eu fui uma boa criança, eu obedeci meus pais, me dê meu presente de Natal. O Deus que diz que você perde a salvação é Papai Noel. Meus irmãos, será que eu estou exagerando? Eu penso que não. E o meu objetivo com esta mensagem não é atacar meus irmãos assembleanos ou quem pensa assim. Muito pelo contrário, é oferecer a eles a luz da palavra de Deus de um modo que possa de fato fazê-los exaltar a obra completa e definitiva de Cristo e ajudá-los a descansar com regozijo no fato de que, uma vez salvo, salvo. Esse é meu único propósito. Porque olha só, gente, não dá para viver com essas premissas da declaração de fé das Assembleias de Deus no artigo 10, parágrafo 6. É possível a perda da salvação. O crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação. E quando não tiver forças para sair da cama, mediante o mau uso do livre-arbítrio, é possível cair da graça. Salvação deve ser adquirida. Meu Deus, deve ser zelada. A pergunta que eu faço é, com toda honestidade, como é que se cai da graça? Não zelando pela manutenção da salvação. Gente, isso são obras. É a parte do homem na salvação. Então, em primeiro lugar, isso aniquila a obra de Jesus Cristo, suficiente, única e suficiente. E isso lança o coração do crente no desespero. Veja a contrapartida disso. Tratando das boas obras, no capítulo 17, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, um documento clássico da tradição batista, tratando das boas obras. O parágrafo 5º do capítulo 17 diz assim, a Confissão de Fé Batista: as nossas obras
Vamos substituir obras aqui por zelo, que essa Assembleia de Deus colocou zelo pela salvação. Nosso zelo é um tipo de obras. Zelo é um tipo de fruto. Assim como o amor. Então vamos lá. As nossas obras ou nosso zelo não podem conquistar o perdão de pecados, correto? Nem a vida eterna, porque quando são boas obras, procedem do Espírito de Deus. Portanto, eu não tenho parte nisso. E quando produzidas por nós, as boas obras, sem o Espírito, essas boas obras são maculadas e estão misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade da punição divina. Fecha aspas. Ou seja, se o meu zelo é um zelo que agrada a Deus, ele é um zelo que é fruto do Espírito em mim. Porque se é um zelo fruto do meu esforço, é fraco, imperfeito, maculado, misturado com pecado. Ainda citando o documento histórico dos batistas, deixe-me expor o tipo de fé, e somente a fé, porque a declaração que eu li no início, aquela outra declaração, ela diz que não é apenas pela fé, por mais que afirme, é pela fé mais o seu zelo. Percebe por que eu digo que é quase catolicismo romano? Olha só, deixe-me expor agora o que diz o nosso documento histórico, capítulo 14, parágrafo 5º, da fé salvadora. Diz assim: olha o que é sua fé, crente, segundo a Bíblia. O crente é capacitado a lançar a sua alma sobre a verdade em que crê. Deus, pelo Espírito, nos capacita a lançar o coração sobre a verdade em que cremos. Ele também age, Deus, de forma distinta quanto ao que cada passagem particular da Escritura contém. O crente, ele age de acordo com a passagem bíblica, obedecendo aos mandamentos, tremendo diante das ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a vindoura. Entretanto, em virtude do pacto da graça, os principais atos da nossa fé salvadora têm relação imediata com Cristo, aceitando Cristo, recebendo Cristo e descansando somente em Cristo, para nossa justificação, santificação e vida eterna. Percebeu, gente? Descansando somente no que Cristo fez. E não no que Cristo fez, mas no que eu estou fazendo para adquirir a salvação. Meu Deus, isso são obras. Não depende, meu povo, segundo as Escrituras, não depende do que nós fazemos. Nossa salvação depende do que Cristo fez uma vez por todas. E Ele fez isso para nos justificar diante de Deus, para nos capacitar a obedecer aos mandamentos de Deus. Tudo isso é possível somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente para a glória de Deus, somente segundo a revelação das Escrituras, nada além disso. É verdade que essa fé, a fé salvadora, é verdade que a fé salvadora se comprova também no zelo pelas coisas espirituais. É isso que cremos, os batistas. É isso que ensina a Bíblia. O nosso zelo comprova a nossa salvação. Mas jamais nosso zelo precede ou auxilia o crente na salvação, como diz a outra declaração. Percebe a diferença?
Sim, nós pregamos o zelo, o ardor, o amor, a vida santa, mas como fruto, e não como condição paralela ao que Cristo fez. Isso são obras, isso é catolicismo romano. Pois bem, tendo visto o que traz o documento das Assembleias de Deus, vejamos agora a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, capítulo 17, sobre a perseverança dos santos para a salvação. Olha o que diz: aqueles que Deus aceitou em Cristo, chamou eficazmente, santificou pelo Espírito, dando-lhes a fé preciosa dos seus eleitos, não podem, nem total, nem finalmente, cair do estado de graça. Por certo, eles perseverarão nesta condição até o fim e serão eternamente salvos, constando que os dons e a vocação de Deus são concedidas irrevogavelmente. A salvação, ela é concedida irrevogavelmente. Por isso Deus também gera e nutre no crente a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças do Espírito que tem como objetivo a imortalidade. Embora muitas tempestades e dilúvios surjam e atinjam os crentes, essas coisas nunca serão capazes de retirar os crentes do fundamento e rocha sobre os quais, pela fé, estão alicerçados. Oh, meu povo, isso, primeiro, exalta a obra completa e definitiva de Cristo. Segundo, traz segurança ao crente. Porque mesmo quando eu não me sinto salvo, e tantas vezes você vai passar por isso, o diabo quer que você sinta assim. Mesmo quando você se sente não salvo, se lá no fundo há uma pequena faísca de desejo por Jesus, isso é prova de salvação. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que a confissão de fé dos batistas, conquanto seja um documento tão precioso da nossa tradição, nós não nos escoramos nesse documento simplesmente porque é da tradição batista. Nós nos escoramos nele porque está de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Por isso que agora quero fazer é mostrar para você os textos bíblicos que sustentam a doutrina da segurança eterna dos crentes, também conhecida por perseverança dos santos. Essa doutrina, ela ensina que uma vez verdadeiramente salvos, os crentes não podem perder a salvação. Agora, isso não significa que o crente pode viver como o diabo gosta. Porque o crente recebe o poder do Espírito para não viver na prática do pecado. O crente, como diz 1 de João 1, de 8 a 10, não diz que ele não tem pecado, porque se ele dissesse que não tem pecado, ele estaria fazendo Deus de mentiroso. Ele é pecador, e ele concorda com Deus de que ele é pecador, e ele reconhece os seus pecados, e ele pede perdão a Deus, e Deus é fiel e justo para lhes perdoar todos os pecados. Então veja, a segurança eterna dos salvos não dá desculpa para o salvo sair da igreja e viver como o diabo gosta. Porque se isso acontecer, isso poderá ser prova de que você nunca foi salvo. Isso nós vimos semana passada. Mas o salvo, ele persevera em fé.
Ele tem zelo por Cristo, não porque o zelo dele, somado à obra de Cristo, salva ele, não, porque a obra de Cristo comprou o Espírito para ele ter zelo e perseverar até o céu. É diferente. Olha os textos, João 10, 27. Olha o que Jesus diz sobre a segurança do crente. João 10, 27. Minhas ovelhas, diz Jesus, é dele. Se é dele, ninguém põe a mão. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você quer saber se você é ovelha de Jesus? A pergunta que eu te faço é: você segue Jesus? Ou você segue os impulsos do seu coração? Ah, mas eu fui batizado, eu sou crente, eu nasci na igreja, eu cantei no coral infantil, de adolescente, de jovem, de adulto. Não interessa. Se você não segue Jesus na forma como você namora, na forma como você é casado, na forma como você trabalha, enfim, se você não é discípulo, se você não segue Jesus, você não tem autorização de dizer que é a ovelha dele. Percebe a diferença? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas querem sermão bíblico, elas querem ler a Bíblia, elas ouvem. Elas querem ouvir. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, elas me obedecem. Elas respondem com fé. Eu lhes dou a vida temporária, não, a vida eterna. Elas nunca morrerão, nunca serão julgadas no inferno. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém. Não existe perder salvação temporariamente ou eternamente. Se é ovelha, se segue com fé, ninguém. Porque meu Pai as deu a mim. E meu Pai é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. A gente poderia parar aqui, ou não? Mas deixa eu te dar mais alguns. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Conheceu, amou. O conhecimento aqui não é de que Deus estava lá na eternidade, olhando, falando assim: deixa eu ver quem é meu ali embaixo. Como que dizendo: deixa eu ver se o Leandro vai me obedecer, porque se ele me obedecer, aí eu escolho ele. Não, não é isso. Conhecer na Bíblia é amar. É entrar em relacionamento íntimo. Deus me amou de antemão. Deus me conheceu de antemão. Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, Deus os chamou. Vocês ouviram a oração que eu fiz pela pequena e bela Mariana no momento da apresentação? Vocês prestam atenção nas orações que eu faço quando eu apresento bebês aqui? Vocês prestam atenção? Minha oração é sempre a seguinte: Senhor, que no tempo oportuno, na hora do Senhor, o Senhor chame com graça irresistível a pequena Mariana e que ela então responda com arrependimento e fé. Romanos 8, 29 e 30 me dá a base para essa oração. Ele predestinou, ele chamou, não é um assovio de longe. Quer vir? Não, é um imperativo. É como Jesus disse diante da tumba de Lázaro: Lázaro, venha para fora. E Lázaro ressuscita e sai do túmulo. É desse chamado, é o chamado eficaz.
Não é um chamado genérico. Existe o chamado genérico, vinde a mim todos. E existe o chamado eficaz. E eficazmente, irresistivelmente, Deus chama aqueles que Ele de antemão conheceu e predestinou. E ao responderem com arrependimento e fé, Deus os declara justos. E depois de declará-los justos, eles têm a garantia de que irão para a glória. Esse elo não se quebra. Ele começou na eternidade, ele terminará na eternidade. Esse elo dourado da salvação, como esse texto de Romanos é conhecido, o crente não perde a salvação. Romanos 8:38. Estou convencido de que nada nos separará da salvação. É isso que Paulo está dizendo. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, não importa o jeito como eu for morto, se for um erro médico, se for uma catástrofe natural, se for um infarto fulminante, se foi dormindo como um anjo e jamais acordei do lado de cá do céu, não importa se foi definhando num leito de hospital, não importa como eu morro, não importa como a vida tente me seduzir, anjos, demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá me separar da minha salvação, que é o que? Experimentar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, para sempre. Nada. Sabe o que eu disse para o pré-adolescente que chegou com dúvida? Eu citei Filipenses 1:6. Eu disse assim: você já se arrependeu do seu pecado e creu em Jesus para a sua salvação? Já, pastor. Fiz outros esclarecimentos a respeito do que é arrependimento e fé. Sim, pastor, eu creio nisso. Então preste atenção, ovelhinha de Jesus. Preste atenção. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Crente não perde salvação. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Agora vocês também ouviram a verdade, o evangelho da salvação, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, meu povo, como é que você anula esse texto para dizer que perde a salvação? Meu Deus! Olha o que diz Paulo. Quando creram em Cristo, Cristo colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Sabe o que isso significa? Verso 14. O Espírito é a garantia da sua salvação. O Espírito não é alma penada que fica entrando e saindo de você. O Espírito é Deus em você. A garantia, o Espírito é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, derramado em você, dentro de você. É a garantia da sua herança até o dia em que Deus te resgatará como propriedade dEle, para o louvor da glória dEle. Há um penhor em você, inviolável, inquebrável, imperdível. Regozije-se, crente. 1 de Pedro 1, não para aí não, vamos embora. 1 Pedro 1:3.
Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Note isso aqui, crente, não é você que primeiro crê e depois é regenerado, como infelizmente, desgraçadamente, diz a atual versão da declaração de fé dos batistas brasileiros. Em total desacordo com a declaração de fé dos batistas brasileiros, que foi vigente até 1985, sobre a qual esta igreja foi organizada, e está lá no estatuto, está lá no estatuto não, na ata de fundação dessa igreja. Não é que você crê para ser regenerado. Como é que você vai crer se você está morto? Primeiro o Espírito faz você nascer de novo, regenera você, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, você estava mortinho da Silva, igual Jesus no túmulo. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte é o Espírito que regenera você, faz você nascer de novo, converte você, traz e coloca em você arrependimento e fé. Pois bem, o que isso significa na prática? Pedro continua. Nós temos agora uma viva esperança. Uma viva esperança. Como é que você pode ter uma viva esperança se ora você perde, ora você ganha? Ou readquire, melhor, porque é assim que eles usam o termo. Você não ganha salvação, você adquire salvação. Agora temos uma viva esperança, e uma esperança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm, por meio da fé, perseverança da fé, é prova da salvação, perseverança da fé, por meio da fé, Deus os protege com seu poder, para que você não caia, até que recebam essa salvação. Uai, eu pensei que a minha salvação era uma vez por todas, é um processo, e será definitiva. Eu fui salvo da condenação do pecado quando eu fui justificado, quando eu criei pela primeira vez. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha santificação. E eu serei salvo da presença do pecado na minha glorificação. Então, só serão glorificados aqueles que estão perseverando em fé, conforme Pedro está dizendo aqui. O poder de Deus está nos guardando, e isso é prova de que nós fomos justificados, nós fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, e seremos salvos da presença do pecado. O crente persevera, porque ele é crente. Ele não persevera para que ele possa adquirir salvação. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Uau! A ESV, que é a melhor tradução em inglês hoje, coloca assim: ele é capaz de salvar em todo tempo. Não existe essa de perder temporariamente. Ele é poderoso, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. E essa intercessão contínua de Cristo assegura a salvação definitiva dos crentes. 1 João 5,13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que
têm a vida eterna. Uau! Eu escrevi para vocês não terem dúvida. Vocês não perdem isso. É seu. E Judas 24, último texto. Porque olha só, Jesus ensinou isso, Paulo ensinou isso, Pedro ensinou isso, o autor de Hebreus ensinou isso, Judas ensina isso. A Bíblia ensina isso. Judas 24, toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, guardá-los de perder, poderoso para levá-los com grande alegria e sem defeito, sem defeito, santificados. Ou seja, pelo amor de Deus, não saia daqui dizendo, olha, o pastor disse que eu não perco a salvação, portanto, eu vou para a galera. A teologia do Senhor, como é que chamava isso lá no Chicanísio? Na escolinha do Raimundo? Como é que chamava aquele sujeito? Seu boneco. A teologia do seu boneco vai levar você para o boneco dos infernos. Você não vive para a galera, você vive para Cristo. Aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, a sua presença gloriosa. Oh, meu povo, alegria, salvação produz alegria, salvação produz desejo de não se conformar com os defeitos do pecado. A salvação te leva à presença gloriosa de Deus. Deus guardará o crente até o fim. Entretanto, para sustentar a ideia de que é possível a perda da salvação, a declaração de fé das Assembleias de Deus cita 6 textos da Bíblia que eu quero mostrar para vocês. 6 textos que eles usam para dizer, está vendo? O crente perde a salvação. Está preparado? Primeiro texto, Hebreus 3,12, o nosso texto. Por isso que na série em Hebreus a gente parou aqui. Eles usam esse texto, está explícito na declaração de fé. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Para aqueles que creem na perda da salvação, esse texto mostra, eles dizem que crentes verdadeiros poderiam desenvolver um coração incrédulo e se afastar de Deus de forma definitiva. E, portanto, eles entendem que a salvação depende da perseverança. E nós já dissemos que a perseverança é prova da salvação, é o oposto. A salvação não depende de você perseverar. Você, por ser salvo, irá perseverar. E aí, eles usam esse texto para dizer que depende da perseverança e, portanto, exige vigilância constante, zelo na manutenção dessa sua salvação, para você não cair em incredulidade e perder a salvação. Mas não é esse o ensino do texto. Sabe qual é o ensino do texto? O autor aos Hebreus está escrevendo para uma igreja inteira. E ele sabe que numa igreja inteira pode haver joio no meio do trigo. E uma das maneiras de Deus salvar o joio, fazendo-o se tornar trigo, é advertindo-o constantemente. Por isso que eu não prego sermão evangelístico e sermão doutrinário. Tem que ser os dois num só. Porque eu também prego para salvar quem pensa que é crente. E talvez seja o seu caso nesta manhã. Talvez nesta manhã você caia em si e descubra que até aqui você tentou, na força do braço, ser crente. Mas você entendeu que
é a obra completa de Cristo que te torna crente. E aí você se arrepende do seu pecado da justiça própria e coloca sua fé na justiça de Cristo. Oh, como eu queria que você fosse salvo nessa manhã, se é o seu caso. Então, Hebreus está escrevendo para uma congregação inteira, onde ele presume que há ali descrentes, como pode haver nesta manhã aqui. E ele diz, então, cuidado para que você não se desvie, provando que você sempre foi um perverso e incrédulo. E uma das maneiras de Deus salvar os crentes, fazê-los perseverar, é advertindo-os, como Hebreus está fazendo aqui. Segundo texto que eles usam, Lucas 15, 32, parábola do filho pródigo. Coitada dessa parábola, como essa parábola já foi ferida e machucada. Lucas 15, 32, o pai falando com o irmão que ficou em casa, a respeito do pródigo que voltou. O pai diz assim, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Para os que creem na perda da salvação, esse versículo mostra que alguém salvo pode se desviar, ficar espiritualmente morto. Esse texto é citado na declaração que eu usei, que eu mostrei para vocês. E a interpretação deles é essa: o crente pode ficar espiritualmente morto, depois voltar, recuperando a salvação pelo arrependimento. E para eles, o filho pródigo ilustra a possibilidade de perda e reconquista da salvação. E para muitos batistas, o filho pródigo é aquele menino que foi salvo na infância, desviou, vive como o diabo quer, mas tadinho, é crente, uma hora ele volta. Não, nós queremos que ele volte, nós oramos para que volte, mas para que volte de fato, verdadeiramente convertido. Porque essa parábola não ensina a respeito de desvio de crente. O que essa parábola ensina? A parábola do filho pródigo ensina que as pessoas que muitos consideram totalmente excluídas do reino de Deus, como os judeus consideravam os publicanos, os pecadores, os gentios, os judeus diziam, esses que não são verdadeiramente de Israel, esses são impossíveis de serem salvos. Eles ficam fora, portanto, do reino. E aí esses judeus orgulhosos, religiosos, da espiritualidade deles, dizem, nós não, nós somos salvos. Como aquele filho que ficou em casa. Nós sempre te obedecemos. Mas esses publicanos, esses pecadores, esses gentios, queimarão na fornalha do inferno. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo para dizer o que nós lemos sobre Zaqueu em Lucas 19:10. Lucas 19:10, quando todos ficam surpresos de Jesus dizer que Zaqueu era um filho de Abraão, um homem convertido, um homem de fé, e os judeus dizem, como? Como que esse publicano pode ser crente? Jamais! E aí Jesus diz, não, eu vim buscar e salvar os perdidos. E aí essas 3 parábolas de Lucas 15 é para falar sobre o Deus que busca perdido, dentro e fora de Israel. Percebeu? Não é para falar que filho de crente desvia e um dia volta. A gente pode até usar para dizer, olha, assim como o pródigo voltou,
oramos para que volte o meu filho. Mas a parábola do filho pródigo não é para confortar pai e mãe, que conquanto o filho esteja no mundão, vivendo como ele quer, fique tranquilo, papai e mamãe, ele é crente, olha lá, ó. O Deus ficou esperando o filho pródigo, ele vai voltar. Não, não é para dar segurança para papai e mamãe a respeito do pecado do filhinho. É para dar certeza de que mesmo aqueles que esbanjam tudo de bom que Deus nos dá, para justos e injustos, um dia eles podem cair em si e reconhecer a bondade de Deus. Olha como Deus é bom com os que são dele. E voltar no sentido de vir para Deus. Voltar, porque quando nós pecamos em Adão e Eva, nós fomos expulsos da presença de Deus. A conversão nos traz de volta para a presença de Deus. É nesse sentido que a parábola do filho pródigo está falando de voltar para Deus. É reconciliar-se para a salvação. Então, na parábola da ovelha perdida, Jesus mostra que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que se acham justos e nem percebem que precisam de arrependimento e fé. Está falando dos religiosos, dos da justiça própria, dos de dentro de Israel e até de dentro da igreja, que acha que vai ser salvo pela própria justiça. Não, eu zelo pela minha salvação, eu adquiro minha salvação, eu mantenho a manutenção em dia da minha salvação. Aí Jesus diz, não, eu não te conheço, assim não. É a minha justiça que te salva, não é a sua. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a ovelha que sai é o pagão, é o ímpio. As 99 que ficam justas são os judeus religiosos. A dracma que se perde dentro de casa é o religioso, batizado, certificado de batismo. Quem é você para julgar minha salvação? Eu é que sei minha vida com Deus. Sabe esses que dizem assim? Você tenta alertá-lo, dizer, ô meu irmão, não segue esse caminho não, isso é perigoso, isso pode estar sendo prova de que você não foi salvo. O que é isso? Eu tenho certificado de batismo? Para com isso. A parábola da dracma perdida é para a gente assim. É para a gente que está perdido dentro da igreja, achando que é crente. É para judeu que se achava crente. E a parábola do filho pródigo é Jesus ensinando que ele está pronto para receber qualquer pecador, mesmo aqueles que Israel rejeitou. E ele recebe inclusive o pecador, que Israel não chama de pecador, o filho que fica em casa. Então nesta manhã ele pode receber você. Talvez você seja dos que vive em igreja, ou viveu um dia e hoje não mais, não dá a mínima para a igreja, acha que só você e Deus está bom demais. Como é que isso é possível? É a mesma coisa de você casar, um vai morar lá no Rio Grande do Sul, o outro vai morar lá em Belém. E não, a gente vive bem. De vez em quando a gente conversa pelo Zap, não, hoje tem vídeo chamada, a gente vive bem. Não, vocês não vivem bem. Que aliança é essa, onde um está no extremo e outro no outro? Que história é essa? Você vem para o lar, você vem para casa, você se reúne com a família. O crente, ele ama estar com a igreja. Não porque a igreja salva, mas porque a igreja é lugar de crente. Assim como a casa é lugar dos membros da família. A mesa é lugar da mãe, do pai e dos filhos. Eu temo muito por tantos que se dizem crentes hoje e que acham que basta ficar na internet assistindo Hernandes Dias Lopes, seja qual for seu pregador preferido. Isso não é cristianismo, desculpa.
Isso é espectadorismo, é ser um espectador de fé. Eu e Deus, eu falo com Deus, Acorda nessa manhã, você que diz ser crente. Acorda. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Venha para Cristo, venha para o corpo de Cristo, venha para a igreja. Submeta-se a isso. Assim como o filho se submete às regras da casa. Não é assim? Você que é pai sabe, um filho que não submete às regras da casa, o que você faz com ele? Eu não preciso te dizer, você sabe do que eu estou falando. Como é que você pode dizer que é cristão e não se submete às regras da casa de Deus? Portanto, meus irmãos, não há o menor indício em Lucas 15:32 de que esteja ensinando que um crente perde a salvação e depois readquire. O que Lucas 15:32 ensina é que não importa o pecado, não importa quem seja o pecador, quando ele cai em si, se arrepende, reconhece a bondade de Deus em Jesus e busca Jesus com fé, essa pessoa é recebida com alegria, ela foi regenerada, ela é trazida para a vida. Não é sobre perder salvação, é sobre pecadores serem achados por Cristo. O outro texto, João 17:12, eles usam. João 17:12, eles dizem assim, olha Jesus dizendo, durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, exceto o filho da perdição, exceto Judas, como as Escrituras haviam predito. Então há quem use esse texto para dizer que Judas Iscariotes foi escolhido, foi salvo, mas perdeu a salvação. Você acredita? Você acredita que tem gente que pensa nisso? Quando na verdade Jesus está dizendo, primeiro, Judas de fato nunca foi regenerado. Judas é o que Paulo vai dizer em Romanos 9, Judas sempre foi um vaso de desonra, um vaso para destruição. Judas sempre foi ímpio. Ele é chamado de filho da perdição. Em contrapartida, olha o que o texto diz. Jesus fala, Deus meu Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu guardei, nenhum deles se perdeu. Ué, Judas não foi dado ao filho. Mas os outros que foram dados a Jesus, nenhum se perdeu. Judas, desde o início, viveu entregue aos seus próprios prazeres, aos seus próprios pecados. Ué, então por que Jesus trouxe ele para o meio dos apóstolos? Para mostrar, meu povo, que ele chama para perto dele todos de fato. Mas que são salvos apenas aqueles que o Pai lhe deu. É Jesus quem ensina isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Ué, mas e se eu quiser? Se você quiser, venha. E se você vir a Cristo, é prova de que Deus te deu a Jesus. Agora, se Deus não te deu a Jesus, sabe o que vai acontecer com você? É como o pai que vira para o filho e fala, viva como você quiser. Eu lavo minhas mãos. E esse filho se lambuza com delícias no pecado e não está nem aí. Deus não é injusto. Deus é sempre justo. Porque se Deus não tivesse dado a alguns ao filho, adivinha, nenhum de nós escolheria o filho. Mas aqueles que o pai deu ao filho, nenhum se perde, exceto aqueles que já estão destinados para a perdição, ou seja, aqueles que o pai entregou aos seus próprios prazeres. Sabe qual é a pior maneira de um pai tratar um filho? É quando ele diz, eu não vou te dar mais bronca, eu não vou mais te corrigir, você vai fazer a partir de agora o que você quiser.
Se chega a esse ponto uma relação entre pai e filho, é o fim do filho. E Romanos 1 diz que Deus fez isso com o pecador, e entregou ele aos seus próprios prazeres. Então, gabar-se de ser livre para fazer o que você quer, já é a condenação de Deus pesando sobre você. Não queira viver assim. Venha para a casa do Pai e se submeta às regras do Pai com fé. Outro texto é 2 Pedro 2,20. Esse texto eles amam. 2 Pedro 2,20 a 22. Diz assim: e quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Está vendo? Eles dizem, olha, está vendo? Converteu, foi da igreja, mas saiu. Perdeu a salvação. Mas o texto continua: teria sido muito melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça. Conhecendo o evangelho, rejeitaram a ordem recebida para viver de modo santo. Ou seja, você que é de Jesus tem que viver de modo santo. A perseverança dos santos não é desculpa para pecar. Então, nesses que foram de igreja e saíram da igreja, se confirma o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Aí diz, está vendo? O crente perde a salvação. Não, você não prestou atenção? O próprio Pedro está chamando de cão o que voltou ao vômito. A natureza dele nunca foi regenerada, ele sempre foi cão. Ele sempre foi porca. Nunca foi regenerado. Esse era o tipo de animal que se abominava entre os judeus. Cão, porca. Nunca foram regenerados. Foram convencidos, participaram de igreja, foram até batizados, foram até lavados no batistério. Mas por nunca terem sido regenerados, voltaram para o próprio vômito, porque é isso que significa viver sem Cristo, comer do próprio vômito. Voltar a se revolver em lama. Mas não venha dizer que foi crente e perdeu. Nunca foi ovelha, sempre foi cão e sempre foi porca. É isso que Pedro está ensinando. Ezequiel 18, 24, estamos terminando. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não, todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Ou seja, está falando aqui que ele se afasta da justiça, mas o que Ezequiel está ensinando no contexto do capítulo 18, é que por terem abandonado a lei, sofreram a penalidade do cativeiro babilônico. Não está dizendo aqui que ganha e perde salvação. E o último texto, 1 Coríntios 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Está vendo? É possível cair e perder. Não, mas o que Paulo está dizendo não é isso. Ele está advertindo, ele está dizendo, olha, não se orgulhe, não se ufane, não ache que você é bonzinho demais. Porque esse foi o pecado de Israel no deserto. Se orgulharam e caíram. Paulo está fazendo a igreja aqui em Corinto se autoexaminar. E ele vai fazer isso de novo, em 2 Coríntios 13, 5. Ele vai dizer, examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Ou seja, vocês estão dizendo que eu sou um apóstolo reprovado? Vocês são. E prova de que vocês são reprovados é que vocês não ouvem a voz de Deus através da minha voz. Compare
2 Coríntios 13, 3, com 2 Coríntios 13, 5. É isso que está em jogo. Paulo o tempo todo, e o Novo Testamento o tempo todo, está dizendo para nós: examinem-se. Não se escorem no orgulho, não se escorem numa profissão de fé. Lá no passado, um dia, o meu pastor querido, José Firmino Pereira da Silva, me batizou, e eu amo meu pastor querido de 30 anos atrás. Mas como está a sua vida hoje? Porque é isso que importa. É a sua perseverança na fé, é o seu amor por Jesus, é o seu amor pela casa de Deus. Meu povo, na semana passada, em Hebreus 3,12, nós dissemos que a grande questão foi que, como é que alguém pode se afastar, se desviar, se ela nunca foi salva? E essa indagação carrega consigo essa premissa, a mesma premissa que a gente acabou de analisar: crente não perde salvação, ponto. Mas o crente se afasta de quê, se ele nunca foi crente? Ele se afasta dos benefícios que se tem de viver com mulher crente. Paulo vai dizer isso. A mulher crente abençoa o marido, tem homem descrente que não sabe a bênção que desfruta por ter uma mulher crente, e vice-versa. Recebeu oração da igreja, ouviu boas pregações, viu o Espírito de Deus agir, foi até curado pela oração dos crentes, mas se desvia de toda essa bondade de Deus. Crente não perde a salvação, mas é possível descrente se desviar do Deus vivo. Viveram enganados de sua salvação, nunca foram salvos, e chegou um dia que falou: você quer saber? Estou de saco cheio, tchau. Mas tem uma segunda questão que a gente vai tratar no mês que vem, quando eu voltar das férias. O que a gente tem que fazer? Como a gente pode conhecer, desfrutar e ter certeza da salvação eterna? E aí nós vamos voltar a Hebreus 3, de 12 a 14, e nós vamos ver que crente precisa de outros crentes. A nossa perseverança, como está estampado em Hebreus 3, de 12 a 14, nós vamos ler isso de novo, nós vamos roer esses textos juntos, e nós vamos descobrir que a nossa salvação, a nossa perseverança para a salvação é fruto de uma comunhão fortalecedora na igreja local. Deus estabeleceu assim. Você lembra de Procurando Nemo? Quem já assistiu Procurando Nemo? Qual era o risco de Nemo viver fora do aquário? Viver naquele oceano de perigos. Talvez o filme para você deveria ser Procurando o Crente, fora da igreja, exposto aos lobos, ao pecado, aos perigos, e acha que está indo para o céu. Você precisa dos crentes, nós vamos estudar isso. E outra coisa que eu vou dizer no mês que vem é: o púlpito não é suficiente. O púlpito não é suficiente. Tome cuidado, eu não estou dizendo que o púlpito seja dispensável, eu não estou dizendo isso. Minha afirmação é outra: o púlpito é o ponto de partida indispensável, mas insuficiente. Porque você precisa uns dos outros, todos os dias, como está escrito aí em Hebreus. E você não tem púlpito todos os dias, mas você tem crentes todos os dias. A comunhão da igreja. E aí nós vamos olhar para Atos capítulo 2, de 42 a 47, e nós vamos ver como que a igreja vivia do púlpito e do cuidado dos outros crentes de casa em casa.
E nós vamos olhar para a história da igreja e vamos ver que ao longo do tempo, mesmo na Reforma Protestante, sempre se fez bom uso dos pequenos grupos. E por fim, nós vamos ver o tipo de comunhão que faz a diferença. Então, em agosto, todas as manhãs de agosto, domingos de manhã, nós vamos pensar sobre koinonia, que será o nome que daremos para os novos pequenos grupos da igreja. Koinonia. E regularmente, quinzenalmente, a partir de agosto, líderes de koinonias se reunirão comigo, todo sábado, das 16 às 18. Todos. Quinzenal. Porque eu vou pastorear vocês, para vocês pastorearem outros durante a semana. Então, no mês que vem, se Deus permitir, precisamos uns dos outros, primeiro domingo de agosto. Segundo domingo de agosto, o púlpito não é suficiente. Terceiro, o púlpito e os pequenos grupos na igreja primitiva. Quarto, pequenos grupos na história. E quinto, o tipo de grupos pequenos, o tipo de comunhão que faz a diferença. Eu vou esperar você. E espero que você ore por mim. E aquecendo vocês para agosto, os que ficarão aqui, nos próximos 2 domingos de julho, vocês terão 4 mensagens em João capítulo 17, falando do valor da unidade, que foi por isso que Jesus orou por nós. Pelo amor mútuo, vão nos conhecer pelo amor que temos uns pelos outros, no cuidado que temos uns pelos outros. E só resta um apelo a você nessa manhã. Venha para Jesus. Submeta-se à casa de Deus. Não há lugar melhor. Oremos.